A questão é ele não perder de vista o Palmeiras, né? Na liderança, né? Daquela curva, depois da reta, não perder de vista. E ele está ali, está atrás, está colado. Na minha opinião, está colado. Não está colado. Agora, na minha opinião, está. Colado para mim só quando puder tirar numa rodada. Eu acho que o campeonato está muito aberto. Hoje ele estaria psicologicamente mais colado se tivesse ganho esse jogo. E ele não tem nem gente, tem muito campeonato pela frente ainda. Muito campeonato. Mas teve. Salve, nação, saudações rubro-negras. Queria estar aqui feliz hoje, cara, nesta noite de domingo, festejando mais uma vitória, mais 3 pontos, encurtando de 7 para 5 pontos a distância para o Palmeiras. Queria estar eu aqui bem feliz, mas eu não estou feliz, eu estou triste por causa desse empate. Eu contava muito com essa vitória. Eu tinha cravado que o Flamengo iria vencer. Eu tinha comigo que hoje a vitória era certa, depois de ter visto o jogo do Palmeiras de ontem. Aí o Dorival Júnior vai e me escala um time diferente. E a gente agora vai separar aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe para saber o que os comentaristas estão falando deste jogo do Flamengo. Também o que eles vão falar do Dorival Júnior, das escolhas do Dorival. E se o Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro. Muito bem, antes da gente começar o vídeo, eu preciso dar um recado bem rapidinho que é importante para o canal. Galera, este vídeo tem um apoio da 1xBet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xBet é parceira do Barcelona, Chelsea, Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. É top e eu recomendo. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. Está no primeiro comentário fixado o link e o nosso cupom. Valeu, galera! Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Brasil, grupo Disney. Vamos aqui para o vídeo então, simbora. Ontem, eu esperava ainda mais uma decisão do Dorival pontual, olha, hoje é para colocar a diferença em 5 pontos e vamos ver o que acontece depois. Hoje a prioridade do Flamengo era ter colocado a melhor equipe e saído de campo com 5 pontos atrás do Palmeiras, não colocou, empatou. E eu acho que a frustração do flamenguista deve estar enorme, porque não se desperdiça chances como essas contra uma equipe tão competitiva como é o Palmeiras. Mas essa frustração é maior com o Dorival ou com os jogadores? Para mim, com os jogadores. Por quê? Jogadores do Flamengo muito abaixo hoje. O próprio Gabigol que entra como titular, desperdiçando chances novamente. Marca o gol, mas ainda assim abaixo. Vitor Hugo, que vinha sempre bem numa batida boa, hoje também vai mal. Os atacantes, o Cebolinha chutou no travessão, mas ainda muito pouco. O Flamengo travado. O primeiro tempo do Flamengo, desse time alternativo, ou pelo menos reserva que o Dorival tem usado no Campeonato Brasileiro. Isso não seria desgaste? Também. Não seria desgaste? Mas que desgaste, está jogando uma vez por semana. Mas esses jogadores se desgastam Sim, também. Perfeito, mas o Ceará também. Tem um lado emocional também, de disputa, jogo competitivo. Mas quem desperdiçou um tempo inteiro, aí eu concordo com o Brelha, eu também concordo que se o Dorival não entrou com o melhor depois de fazer 4-0 no Vélez, ele não vai entrar nunca. Eu também concordo que nos jogos contra Palmeiras e Botafogo, ele já tinha uma amostragem de que nem todo dia é dia santo. Esse time contra o Palmeiras não conseguiu a vitória e o Dorival até foi muito criticado por isso. Eu acho, por exemplo, hoje o resultado de hoje pior do que não ganhar do Palmeiras. A despeito da diferença de pontos, porque o Palmeiras tinha dado a brecha. Né? Porque o Flamengo, a gente sabe o que o Flamengo é capaz de fazer nesse campeonato. Sim. A grande questão é o Palmeiras escorregar. E nós falamos sobre isso aqui, né? Logo depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, sobre o Palmeiras deu a brecha, inverteu-se a expectativa. Exato. A gente geralmente fala do Flamengo jogar e do Palmeiras escorregar. A hora que o Palmeiras escorrega antes, o Flamengo não joga? É isso. Agora, o Brelha tocou num ponto. Os jogadores que o Dorival escalou, por desgaste ou por momento técnico que não é dos melhores em relação ao Gabigol, por exemplo, eles desperdiçaram um tempo de jogo inteiro. No primeiro tempo, o Flamengo inexistiu. Foi o pior desse time no Campeonato Brasileiro. Tomou um gol em contra-ataque de uma maneira assustadora, dos tempos do Renato. Era o time do Renato que tomava gol desse jeito aí.
É um contra-ataque pavoroso. No segundo tempo, quando quis jogar, não deu tempo. A minha opinião é a seguinte, acho que aí tem duas coisas. A primeira é a possibilidade de entrar para a história de uma maneira inédita e única, que é ganhar os 3 campeonatos. Aliás, tem vários programas gravados aqui nos quais eu disse que isso é impossível. E você pode olhar para essa questão de duas maneiras, né? Nos últimos anos, times fizeram algo muito próximo. Ganharam 2 campeonatos, né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Atlético Mineiro em 21. O Atlético ficou perto aí. Exato, ficou a uma semifinal. Ficou a um jogo de disputar o 3º título, né? E terminou invicto, o campeonato foi eliminado. Exato, e não perdeu, né? Foi na regra do gol fora, etc. Você pode olhar para isso de duas maneiras, em relação a essa possibilidade da façanha. Bom, nos últimos 3 anos, times fizeram algo próximo. Então realmente não dá para fazer. Se esses times aí não conseguiram, não vai ser possível. Ou está batendo na trave, primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético. Porque 7 pontos a diferença, né? Então, a cada rodada que passa para o Palmeiras, o campeonato está mais próximo do fim. Claro, e hoje só para concluir, hoje a discussão qual é? Realmente, quando você chega a uma distância estabelecida pelo líder de 9 pontos, ao redor de 10 pontos, é preciso que tudo dê errado. Tudo dê errado para esse líder e tudo certo para quem está perseguindo. Principalmente quando o líder é uma bela virada, para a virada acontecer. Então, tá vendo? O Palmeiras está aí. Tô dizendo a leitura agora. Tá aí, Palmeiras desperdiçando pontos nas últimas rodadas, empatou com o Fluminense, e empatou com o Red Bull Bragantino e o Flamengo tropeçou em casa contra o Ceará. Acontece essas coisas, aí 7 pontos. 7 pontos ainda é né? Imaginem se no momento atual, com o Flamengo, como está, e o Palmeiras. Mais se defendendo, mais controlando, mais se protegendo nas partidas do Campeonato Brasileiro, ficaria 5 pontos. Seria uma conversa bem diferente. Breler, a matemática, o jogo e depois nós vamos falar das expulsões. E olhando a tabela também, a situação do Flamengo é muito difícil, porque o Palmeiras tem Juventude, lanterna do campeonato em casa, e ali com os olhos totalmente voltados para o Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Libertadores. Concordo. Depois o Santos em casa, que também não é um time que está disputando lá em cima. E o Flamengo agora vai pegar o Goiás e depois tem clássico contra o Fluminense. E não tem centroavante contra o Goiás. Exato. Não tem o Lázaro, não tem o Gabigol e não tem o Pedro. Sem Pedro, Gabigol e Lázaro. Então, é uma missão complicada até para o treinador conseguir manter esses caras mobilizados nas 3, sabendo que você tem mais possibilidades nas Copas. Isso daí é indiscutível. O Dorival pega o Flamengo com 13 pontos de distância para a liderança. Ele baixa essa diferença para 7 e chega à vice-liderança do campeonato. Mas ainda assim não é o suficiente para o Flamengo olhar e falar, esse negócio está viável, aqui a gente tem chance. E a opção do Dorival, desde que ele chegou, eu vou garantir, o André usa essa palavra, né? E até é muito difícil para o treinador pensar, com o time titular eu estou garantindo a vitória? Difícil. Se jogasse nessa rotação, provavelmente não ganharia. Foi uma rotação abaixo. E com os titulares, ele ainda corre o risco de perder gente para quarta-feira, para o jogo da Libertadores. Então, a opção do Dorival, desde o princípio, é fechada internamente em guardar os melhores para as Copas. Tem dado certo porque ele conseguiu resgatar um Flamengo desacreditado na temporada, que no Brasileiro, quando o Dorival chega, o torcedor rubro-negro já dava ali como perdido. Ele, vamos tentar ou Copa do Brasil ou Libertadores. Dorival consegue atacar as duas, usando essa fórmula. Então, na cabeça dele, no lugar dele, é difícil fazer diferente também, mesmo com o Flamengo tendo chance. Eu acho que você tem um ponto. Eu só não concordo com o risco de perder gente para quarta-feira. Se o Flamengo tivesse vencido o Vélez fora por 1-0, por 2-0, por 3-0, eu entenderia... Olha, todo jogo de Libertadores é um jogo que tende a ficar tenso, tende a ficar sério e complicado, especialmente no confronto Brasil e Argentina, especialmente quando vale vaga na final, mas 4-0, o atual grupo do Flamengo é incapaz de colocar em campo uma equipe que perca de 4-0 para o Vélez Sarsfield. E o do Vélez... Incapaz, é impossível. E o do Vélez é incapaz também de ganhar. Exato, pode até perder. E aí... É preciso levar a sério, é evidente, também não me entendam mal. O Flamengo tem que tratar a volta contra o Vélez com a maior seriedade possível. Sim. Mas ele não precisaria estar preocupado com esse jogo
hoje às 11 horas da manhã. É só isso que eu acho. Ali eu acho que ele se preocupou menos com o Vélez e mais com a sequência de supostamente entrar com... É o que o Vitor Pereira tem adotado no Corinthians. Eu evito de entrar com dois jogos em sequência para preservar os jogadores de lesão. Certo. E aí o Dorival pensando quanto a isso em evitar perder alguém por um mês, mas 2 se ou ele estivesse fazendo isso rotineiramente, jogado jogos em seguida, eu entenderia. Mas não tem acontecido, você tem jogado uma vez por semana. Mas porque o Dorival tem feito esse rodízio. Perfeito. Para preservar os caras. A gente acabou de hoje falar. Ele manteve. Como se no contexto nada tivesse mudado. Como se o Palmeiras tivesse vencido o Red Bull e, não vamos colocar diferença nessa rodada. Porque nesse momento um valor mais alto se levanta. Assim. Era a questão de encostar no Palmeiras. Exato. Isso é maior do que tudo nesse momento. O André falou, Libertadores pode acontecer. Acontece quando você tem aquele River e Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras lá. O River ameaçou devolver aqui, ali é natural. Agora, em relação ao Vélez, não tinha essa sombra. Não tinha. Eu acho que o que faltou, o Breila falou em mobilização. Hoje faltou mobilização de todo mundo. Do Dorival na hora de escalar, dos jogadores que tiveram a chance de entrar em campo, que desperdiçaram 45 de 90. É muito sério, faltou mobilização hoje, é muito sério, não é possível isso. Faltou mobilização hoje. Acho que achavam que só porque o Maracanã estava lotado, as coisas iam acontecer naturalmente. Olha, todo mundo falou do Flamengo do Dorival. O Breila briga pelo título brasileiro, o time do Flamengo? Pode ter uma postura diferente o Dorival daqui para frente, de colocar time principal e ir para cima, não? Vejo como muito difícil a missão do Flamengo de brigar pelo título brasileiro até o final, tendo Copa do Brasil e Libertadores, porque a gente pode imaginar até o cenário de um Palmeiras eliminado e o Flamengo na final. Aí o Palmeiras 100% focado no brasileiro, com o Flamengo ainda dividido em 3 frentes. Então, mesmo com os dois na final, caso se enfrentem, o Flamengo virtualmente classificado, o Palmeiras com uma missão mais complicada, é uma subida de ladeira que eu não sei se o Dorival está disposto a bancar nessa reta final de temporada. Ele não esteve disposto no começo, na metade, dificilmente, quando a temporada se afunilar, eu imagino um Flamengo escalando força máxima, tendo o horizonte de final da Libertadores, tendo o horizonte de final de Copa do Brasil. Para mim, o Dorival acerta em priorizar, porque se fosse um treinador que tivesse começado a temporada no Flamengo, com esse elenco, que ganha reforços de Cebolinha, de Pulgar, de Vidal, a gente pensaria de outra forma sobre o Dorival. Mas ele chega num contexto de quase terra arrasada. Mas o contexto já mudou. Ele mudou o contexto. A partir do momento que o contexto mudou, você também não muda a sua estratégia, se possível. Todas as chances do Flamengo ganhar também tem muito a ver com o Dorival. Passa por ele, mas passam por ele. Agora, por quê? Eu concordo plenamente que o preço que o Flamengo está pagando no Campeonato Brasileiro, aliás, não é uma questão de concordar, né? É fato. Matemático. Não é responsabilidade do Dorival. Essa conta não é dele, né? O que o Dorival conseguiu fazer, né, ao conseguir que o Flamengo decolasse, chegar às finais, dá para dizer isso, das 2 Copas, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. O Campeonato Brasileiro, a diferença de pontos para o líder, é o preço que o Flamengo está pagando pela temporada acidentada, pela troca de treinador, pelo comando até extenso do Paulo Souza, em que as coisas não funcionaram. Né? Quando o Dorival chegou, ele chegou com tempo para resolver, acima de tudo, uma questão, um confronto com o Tolima. O Flamengo não podia correr o risco de ser eliminado ali naquela altura da Libertadores e não foi. Aliás, explodiu com aquele 7-1 no Maracanã, um novo jeito de jogar criado pelo Dorival, exatamente nesse confronto. Agora, a partir do momento que a chance está aí e a porta é aberta, na noite de sábado, isso que para o final atenção, da rodada, encurtar a diferença para 5 pontos, e 5 pontos, eu insisto, mas aí é que tá, para mim, a porta não foi a conversa. O que abriu foi a gretinha ali, não foi a porta escancarada. Diminuiu a diferença de 3 rodadas para 2. Mas tudo bem, então aproveita, não fecha ela de volta. A falta de 13, você vinha trabalhando com algo que você não conseguiria resolver com menos de 3 rodadas. Hoje, se você vence, você passa esse problema para 2 rodadas. A falta de 13. E é um outro papo.
Não, em termos de possibilidades. 2 rodadas, uma vitória e um empate, não são 2 vitórias. E tem um acumulado aí, né? Já tem a história, queira ou não, tem a história do jogo contra o Palmeiras, em que já havia crítica por isso. Agora, quer dizer, estão se acumulando as oportunidades em que, como diria o velho Getúlio Vargas, que ele falava, eu não sou oportunista, mas se o cavalo passar encilhado, eu monto. O cavalinho está passando e ele não montou. Ele montou em outros 2, que são os cavalos encilhados das Copas. Mas o brasileiro é o brasileiro, né? Não, a dificuldade é do brasileiro. Copa você ganha numa noite, brasileiro... Eu sempre defendo que clubes como o Flamengo deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, até por uma questão de relevância, dificuldade... e o Flamengo tem elenco para disputar, mas diante do que foi a temporada e o fato do Dorival ter conseguido, com essa fórmula, colocar o Flamengo nessa situação, acredito eu que ele está querendo se preservar de não pecar pela ganância. Não, dá para a gente ir nas 3, vamos com força total. Em momento algum, o Dorival encampa esse discurso, ou do Marcos Braz, ou de parte da torcida, de que dá para ganhar os 3, estamos vivos, sempre com muita prudência e deixando evidente que ele se preocupa muito com a condição física dos atletas. Então, se fosse ele o treinador no começo da temporada, eu criticaria sim, questionaria. Mas pelo Flamengo que ele pegou e o fato de ter colocado dessa maneira, acredito que ele tem uma justificativa forte, que é o fato de ter o Flamengo forte em 2 frentes de mata-mata. A questão é ele não perder de vista o Palmeiras, né? Na liderança, né? Daquela curva, depois da reta, não perder de vista, e ele está ali, está atrás, está colado. Na minha opinião, está colado. Não está colado. Agora, na minha opinião, está. Colado para mim só quando puder tirar numa rodada. Eu acho que o campeonato está muito aberto. Hoje ele estaria psicologicamente mais colado se tivesse ganho esse jogo. E ele não tem tem muito campeonato pela frente ainda. Muito campeonato. Mas teve. Muito campeonato. Também teve. Eu gostei quando você falou da ladeira, né? Decidir e subir a ladeira, né? Eu pensei logo na São Silvestre, né? Os times estão subindo a Brigadeiro Luiz Antônio nesse momento. Hoje é a subida da Brigadeiro. Quem já correu a São Silvestre sabe que a ladeira da Brigadeiro é uma baba. É muita... O Vitor Bino era do tempo... Poltergar. O Vitor Bino era do tempo da subida da Consolação, que o circuito era invertido. As descidas são mais desagradáveis porque machucam os joelhos, mas tudo bem. Mas não é garantia de que a fórmula do Dorival vai ter 100% de eficácia, que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, com certeza. Ele é uma aposta. Tá certo, mas... Nós estamos falando de aumentar chances de ganhar as coisas. Certeza é um jogo, aí ninguém entende nada. Por que ficar refém de uma fórmula pré-concebida? É. Por que numa semana, depois de fazer 4 do Vélez, você não pode mudar essa fórmula? Você não pode mudar a ordem dos fatores. Nessa excepcionalmente. Copa aí ele tá praticamente classificado. Ele vem num 4-0 contra o Vélez. É aí que eu me pego, né? E vem de um adversário que não ganhou na noite do sábado, o que ele tinha chance de fazer na manhã do domingo. Até a ordem, o horário dos jogos, tudo isso conta muito, né? Ô André, e o Abel? O Abel escalou certo o Palmeiras no jogo do sábado à noite? Eu acho. Tá aí, galera! Não poderia deixar de trazer aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe, o Mesa Redonda da ESPN Brasil, um programa que a gente gosta muito de acompanhar e saber as opiniões dos jornalistas da ESPN Brasil. Cara, eu tô triste pra caramba, galera. Eu não consegui me recuperar ainda. Eu contava com essa vitória, cara. Eu contava com essa vitória hoje. Eu estava contando já 5 pontos de diferença porque eu quero muito esse título. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Porque Dorival Júnior não colocou força máxima para pegar o Ceará. Subestimaram o Ceará, né? E a gente empatou com os caras, velho. O Flamengo jogou muito mal o primeiro tempo. Segundo tempo, na hora que entrou os reforços, o time do Ceará começou a fazer muita cera. Foi pelo menos uns 12 minutos de cera, cara. Pura cera. Do time do Ceará, um antijogo danado, uma arbitragem ruim para os dois lados, teve erro, né? Teve expulsão para os dois lados. Não se resume a arbitragem, né? Mas, no geral, a arbitragem no Brasil é um lixo, né? É ruim, é fraca. Mas, cara, o que me deixa triste é saber que a gente tinha a possibilidade de encurtar o caminho, sabe? De 7 para 5 pontos e buscar esse título. Porque o Palmeiras vem caindo de produção. Daí o Flamengo vai, cara.
Na hora que tem a chance de diminuir, ele também cai de produção. Não sei o que acontece. Quando a gente tem a chance de diminuir a distância, a gente deixa escapar. É complicado, né? Tô me sentindo chateado pra caramba. Eu preciso dormir, eu preciso virar a chavinha e começar a pensar na Libertadores pra ficar feliz, sabe, galera? Porque é duro, cara, é duro você querer muito uma coisa e não acontecer, né? Tô tristão. Valeu? Saudações, uma ótima segunda-feira pra todos nós. Valeu, galera, tamo junto. Uma ótima semana. Tomara que a gente possa vencer bem o Vélez no meio de semana aí pra trazer um pouquinho de alegria pra torcida do Flamengo, que é gigante e merece ser feliz, né? Saudações, valeu, galera, nós.